O ser humano, ele vem de uma situação, né, antes da gente ter toda essa abundância alimentar que a gente vem de uma situação onde a gente tinha muito mais escassez alimentar do que abundância de alimentos, né? A gente fazia muito mais jejum do que qualquer outra coisa. E não eram jejuns de 24 horas, não eram jejuns de 48 horas. Né? Existem algumas evidências que mostram que nós, como ancestrais, né, nossos antepassados há 50, 60 mil anos atrás, comíamos uma vez a cada 10 a 15 dias. Né? Então, quer dizer, se eu comia 10 dias atrás e eu preciso comer, eu preciso sair para caçar. E se eu preciso sair para caçar, eu vou caçar em jejum. E existe um tipo de caça que o ser humano se tornou especialista, que é chamada de caçada por resistência, onde ele literalmente mata o animal no cansaço. Né? Existem algumas tribos, os bosquímanos da África, eles fazem esse tipo de caça ainda hoje, e eles conseguem acompanhar o animal, eles escolhem um animal dentro do rebanho, né? Dentro daquele grupo de zebras, por exemplo, eles escolhem aquele animal e eles conseguem gravar aquele animal e rastrear aquele animal pela forma das fezes, pelo odor, pelas pegadas, e eles caçam durante 24 horas seguidas. E até matar o animal de cansaço, até o animal não ter como escapar e aí sim eles poderem aproveitar. Então, quer dizer, são 24 horas correndo, 24 horas encurralando aquele animal. Um Ironman são 9, 10, 11 horas. Então o Alessandro está fazendo algo que os nossos antepassados já faziam há um bom tempo. Fala um pouco sobre a evolução da nossa alimentação. Boa. Se a gente parar para pensar, né, nós como primatas, nós viemos de primatas que comiam exclusivamente vegetais. Né? Há 6 milhões de anos atrás, mais ou menos, a nossa alimentação era puramente alimentação de vegetais, nós vivíamos nas árvores, não existiam primatas no solo. Né? Nós não tínhamos, na época, a estrutura adaptada para andar. Nossa estrutura era adaptada para se pendurar em árvores e comer folhas, né? Que acabava vindo com alguns insetos, mas não era a parte principal da nossa alimentação. Então, a partir do momento em que houve uma espécie de cataclisma na África, uma mudança ambiental muito forte, que fez com que muitas das árvores, né, uma floresta que era uma floresta muito rica em árvores, se transformasse na savana africana que nós conhecemos hoje, ou muito próximo do que a gente tem hoje. E a quantidade de árvores diminuiu. E a partir do momento que essas árvores diminuíram, houve uma superpopulação nas árvores que já existiam. Alguns desses primatas conseguiram se adaptar ao solo. E foi a partir daí que a gente começou uma linhagem que acabou culminando na nossa espécie. E na hora que esses primatas desceram para o solo, eles tinham duas opções: continuar comendo vegetais ou encarar a possibilidade de comer alimentos de origem animal. Aqueles que continuaram comendo vegetais, existe uma linhagem extinta hoje, que é o Australopithecus robustus, que acabou seguindo essa linha, mas que não conseguiu sobreviver. Não tem nenhum descendente dessa geração. Aqueles que começaram a comer alimentos de origem animal, culminaram na nossa evolução e culminaram com a gente. No processo, né, no processo de iniciar a ingestão de alimentos de origem animal, a gente começou com a ingestão de restos, né, daqueles animais que eram caçados por outros predadores. Né? Nós não somos bons predadores. Se a gente parar para pensar em termos fisiológicos, nós não somos bons predadores. Nós não temos garras fortes, nós não temos dentes caninos fortes para matar, nós não temos uma força descomunal, né? Nós não corremos muito rápido. O que nós temos é um cérebro. E foi esse cérebro, o desenvolvimento desse cérebro, que garantiu pra gente a possibilidade da gente ter todo esse sucesso como predador. Porque se a gente parar para pensar, o leão, ele é um predador fantástico, mas ele só caça na savana africana. No mar não tem nenhum outro predador que supere o tubarão, mas ele só funciona no mar. Nós caçamos no mar, nós caçamos na savana, nós caçamos inclusive na cidade, se for o caso. Né? Por quê? Porque nós temos a inteligência a nosso favor.
Então a gente começamos como carniceiros, como a gente chama, ingerindo restos de alimentos, né, restos de carcaças de animais. Né? Existem alguns estudos que mostram que após um leão comer uma zebra, sobra o suficiente para uma tribo de até 20 pessoas se alimentar daquela zebra. Então nós começamos desse ponto. Os australopitecos, que são os nossos antepassados que mais se assemelham a gente mais antigos, há 4 milhões de anos atrás, começaram então a fazer isso, e a ingestão dos alimentos de origem animal trouxe mais energia, trouxe algo que não se tinha até então, trouxe gordura. Né? Porque os vegetais são muito pobres em gordura, as folhas são muito pobres em gordura. Com a ingestão da gordura, com a ingestão de ômega 3 e de uma série de outros ácidos graxos, a gente teve a possibilidade de começar a desenvolver o nosso cérebro. Foi justamente a partir daí que nós começamos o processo. Né? O que eu acho interessante é que o desenvolvimento cerebral ele acontece de forma concomitante a uma maior ingestão de carne. Ele acontece de forma concomitante também o processo de a gente começar a caçar. Né? Então, durante essa evolução, os australopitecos acabaram se transformando não Homo sapiens, mas o Homo habilis. O Homo habilis é o primeiro a ter a capacidade de caçar, realmente. Né? O primeiro a ter a capacidade de ir atrás do animal. E com a caça nós conseguimos algo maravilhoso, né? Enquanto antes a gente só comia os restos que sobrava dos carnívoros, nós não tínhamos acesso aos alimentos mais nutritivos. A partir do momento que a gente caça, o animal é todo nosso, né? E a caça exige muita inteligência, porque eu preciso, como eu falei, às vezes rastrear um animal pelas fezes, mas muitas vezes eu preciso também desenvolver estratégias para caçar aquele animal. Por exemplo, um mamute é um animal muito grande, eu precisaria de 20, talvez 30 pessoas para caçar um mamute. Mas os seres humanos caçavam usando apenas 2. Um que atraía o animal e o outro que ficava dentro de uma armadilha e que cortava o tendão de Aquiles daquele animal. Uma vez o tendão de Aquiles cortado, aquele animal caía e aí podia ser caçado. Né? Então a gente, com a inteligência, nós desenvolvemos isso. O que nós não temos de estruturas anatômicas e fisiológicas para caçar, nós temos de inteligência para substituir com as ferramentas. Nós não temos garras, mas nós aprendemos a fazer lanças. Né? Nós não conseguimos correr, mas nós conseguimos lançar, né? Nós conseguimos ter lanças para alcançar os animais em movimento. Nós não temos força, mas nós conseguimos usar a inteligência para que um mamute possa se submeter a gente de uma forma muito simples. E o interessante é que, a partir do momento que a gente começou a comer mais alimentos de origem animal, o nosso intestino começou a se adaptar a esse processo. Se você pegar um gorila, por exemplo, que tem toda aquela barriga, né? Aquela barriga ela tá ali porque o gorila tem um intestino grosso gigantesco, com muitas bactérias que fazem a fermentação dos vegetais que eles comem. Nós não temos isso. Você não vai ver um gorila ou um chimpanzé de tanquinho, de abdômen reto. Ele sempre vai ter uma barriga. Né? E a gente não. Então, na medida em que a gente começou a comer carne, a gente passou a ter um sistema digestivo de alta qualidade com um alimento de alta qualidade. Então, o intestino grosso pôde diminuir de tamanho e o intestino delgado aumentou. Né? Então, essa mudança na conformação do intestino coincidiu com a mudança no aumento do cérebro, porque o cérebro é um órgão que tem uma necessidade energética muito grande. Né? A gente tem um cérebro que pesa menos de 2% do peso do nosso corpo, mas que gasta quase 20% da energia que o corpo tem. Né? Então, precisou haver uma diminuição do sistema digestivo e, ao mesmo tempo, possibilitou o aumento do nosso cérebro com o aumento da inteligência. Durante o processo evolutivo, nós comemos muitas frutas, né? Principalmente, diferente do que nós temos hoje, nós comíamos muitas frutas na época onde essas frutas davam no pé, né? Já que a gente não tinha agricultura. Né? Então, primavera, verão é onde a gente tem a maior parte das frutas das árvores frutificando. Né? Então, a gente nesse período tinha acesso a muitas frutas. Mas as frutas em si, elas não eram a principal parte da nossa alimentação porque elas não existiam o tempo todo. A caça sempre foi a principal parte da alimentação.
A questão dos tubérculos, das folhas, das flores, isso é uma coisa bem mais recente, né? Essas estruturas vegetais possuem antinutrientes que não são tão interessantes, daí a gente desenvolveu o processamento, né? A gente aprendeu a deixar de molho, a gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a fermentar, a germinar, tudo isso para diminuir o teor de toxicidade. As frutas não, as frutas podem ser comidas normalmente. Então, uma dieta baseada em carne e fruta seria algo muito parecido com o que os nossos antepassados teriam, mas, mesmo assim, não frutas o tempo todo, porque os nossos antepassados não teriam frutas o tempo todo. Assim, isso faz parte de uma cadeia evolutiva e do que a gente tem hoje de mais solidificado em termos de conhecimento evolutivo. Mas, é claro, surgem evidências novas a todo momento. Mas uma coisa é certa, a densidade energética e a qualidade nutricional da carne foi o que possibilitou a gente chegar onde a gente está hoje.